Ei, mulher, você não é um fracasso. O seu passado não te define. Eu sei que muitas mulheres vivem presas no passado e não conseguem superar, mas na palavra de Deus diz algo que é libertador. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Você não é um erro, você não é o seu trauma. Você precisa entender que o seu passado, ele não te define. Deus já fez algo novo para você. Deus está fazendo algo novo em você. Você precisa entender que Deus faz coisas novas. E o nosso passado não nos define. Quando eu era, assim, adolescente, jovem, por volta dos 14, 15 anos mais ou menos, aquela idade em que os hormônios estão à flor da pele, e muitas vezes nós temos amizades que não nos levam para o bom caminho. E quando eu tinha essa idade, eu vivia mais ou menos isso. Na realidade, eu acabava acreditando que tudo aquilo que os meus amigos e as minhas amigas faziam era viver, né? Acabava acreditando que era algo bom. Muitas vezes eu acabava fazendo o mesmo que eles. E durante um bom tempo, depois de eu realmente ter conhecido a Deus e ter me entregado, né, ao Senhor, entregado a minha vida a Jesus, eu me culpava e não entendia, né? Muitas vezes ficava presa, vivendo no passado, mas eu gostei de entender, e eu sei que muitas mulheres acabam também demorando muito tempo para entender que nós não precisamos viver no passado, que aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós fomos um dia, não define quem nós somos hoje. Nós precisamos nos voltar para Deus e entender que Deus faz uma coisa nova através da gente, tá bem? É tão lindo quando nós vemos que, mesmo quando nós estamos no tempo da ignorância, né, que nós não conhecemos a Deus ainda, nós acabamos tendo atitudes que não são boas e que muitas vezes nos levam a sofrer e nos levam a passar por coisas que a gente não gostaria de passar, né? Nossas atitudes muitas vezes fazem isso com a gente. E é tão interessante ver que nesses momentos eu consigo lembrar, pensar plenamente que nesses momentos Deus já estava ali comigo, né? Porque tantos livramentos que Deus me deu, tantos momentos que, se não fosse Deus para estar ali, eu não sei, né, o que seria de mim. Então, eu sou grata a Deus por isso. E eu gostaria que você também entendesse, mesmo nesse tempo, eu já estava cuidando de você. Se você pensar um pouco, começar a refletir, você também vai conseguir pensar e imaginar, né? Basicamente retroceder na sua memória vários momentos em que você sabe que era Deus que estava ali, você sabe que era Deus que estava te guardando, que estava te livrando do mal, né? E o interessante nisso tudo, que Deus, ele não me descartou, né? Mesmo mediante todos os meus erros e os meus pecados e as minhas más atitudes e as minhas más escolhas, Deus, ele nunca me descartou. Ele sempre me protegeu, me guardou, me livrou do mal. E quando eu me entreguei a ele me refez, né? Assim como na passagem de Jeremias, né, que Deus diz a Jeremias para descer à casa do oleiro, e lá ele vê o oleiro mexendo no barro. Assim também somos nós nas mãos de Deus. Quando a gente se permite, né, ser moldados por Deus, Deus também faz algo novo. Deus, ele nos refaz, nos molda, né? Jeremias diz assim, vou até ler aqui, Jeremias 18, vou ler do 1 ao 6. Fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou da mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderia eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui nós vemos que Jeremias, ele desce, vai à casa do oleiro, né? O oleiro está ali fazendo uma peça de barro e a peça se estraga na mão do oleiro. Mas o que acontece? Ele não pega essa peça e joga fora e fazer outra, não. Ele pega essa mesma peça e faz outra peça, né? Conforme aquilo que lhe pareceu bem. Então o Senhor, ele fala, né, para o povo de Israel: não poderia eu fazer o mesmo com vocês? Né? E Deus fala isso também conosco. Deus, ele não nos descarta, né? Ele nos faz de novo, ele nos refaz como um barro, né? Como o barro nas mãos dele, nós também somos.
E Ele pode nos refazer, nos moldar conforme a sua vontade, conforme o seu querer, né? Nós precisamos entender que nós somos como barro nas mãos de Deus, e Deus, Ele nunca erra. Então, se você se permitir ser moldada por Deus, Deus, Ele não vai errar naquilo que Ele vai fazer. E você precisa deixar para trás o seu passado, porque Deus vai fazer algo novo. E Deus, Ele não está preocupado com o seu passado. Deus, Ele não te condena pelo seu passado. Então, Ele apaga, Ele joga, né? Como a palavra de Deus diz, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, somos nós que ficamos remoendo, né, o nosso passado. Muitas vezes somos nós que não conseguimos superar o nosso passado. Eu queria deixar aqui 3 afirmações muito importantes para você, mulher. Que Deus, Ele fala com você hoje. Ele diz que você é filha amada. O passado não te define. Você não é o seu passado, o que aconteceu no seu passado. Você não é os erros que você cometeu. Você não é os fracassos que você tem. Você não é um caso perdido. Você é filha amada de Deus. Você é escolhida por Deus. Deus, Ele te escolheu. A palavra também diz que antes mesmo que você nascesse, Deus, Ele já tinha sonhado com você. Ele já tinha te escolhido. Ele já escolheu a cor dos seus olhos, do seu cabelo. Ele já tinha te planejado quando você estava no ventre da sua mãe. Deus, Ele já te amava. Ele já tinha te escolhido. E você é uma nova criatura. Nunca se esqueça disso. Quando nós encontramos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos uma nova criatura. Como a palavra de Deus diz, eis que tudo se fez novo. Deus faz coisas novas. Deus todos os dias está fazendo algo novo na sua vida. Nós somos novas criaturas. Então, eu gostaria que você refletisse em algo. Quais são as mentiras sobre você que você precisa parar de acreditar? Hoje mesmo, quais são as mentiras que o inimigo coloca no teu ouvido? É ele que lança mentiras no teu ouvido. É ele que quer te condenar. É ele que quer te fazer enganar, porque ele sabe que quando você se levantar, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Então reflita, quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo? Quais são as mentiras sobre você que você precisa abandonar hoje? Que você precisa falar, não, basta, essa não sou eu. Quais são essas mentiras que você possa repetir e pedir para que Deus venha te montar como um vaso de barro? Que Deus venha fazer você deixar para trás tudo que passou, todo o seu passado. Que isso não venha te condenar mais. Que isso não venha te paralisar mais. Que o medo e as afrontas que o inimigo tem feito, né, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não merece, dizendo que você não... que isso não é para você por conta do que você fez, por conta do seu passado. Entende? Você tem que abandonar essas mentiras do inimigo. Que você venha largar tudo isso. Que você venha pôr os olhos em Cristo. Que Ele está te chamando para algo novo. Ele não quer que você se condene mais, porque Ele não te condena. Ele te ama, você é amada, você é escolhida, e você é uma nova criatura em Deus. Amém? Que você possa hoje mesmo abandonar as mentiras que o inimigo tem contado sobre você. Que você venha hoje mesmo deixar para trás os pensamentos que dizem que você é fracassado, que você não vai chegar lá nenhum, que você não vai conseguir, que você não pode por conta do seu passado. Deixe o seu passado lá para trás. Se tem alguma coisa dentro de você que precisa ser curada, que você venha pedir ajuda a Deus. Você venha pedir que Deus venha limpar o seu coração, venha limpar a sua mente. Mas que você possa, em nome de Jesus, abandonar o passado. Que você possa, em nome de Jesus, parar de se condenar. Que você possa, em nome de Jesus, adquirir e receber a nova identidade que Jesus tem te dado, que é de filho. Amém?